Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, espero que todos e todas se encontrem bem. Bom pessoal, a gente vai fazer então a nossa revisão, né, na modalidade remota. Vocês quiseram fugir de mim na sexta-feira, né? Então a gente vai fazer essa revisão nossa na modalidade remota, tá? Eu tive um probleminha com o YouTube, eu ia tentar fazer uma live no YouTube e deixar essa live salva lá. Deixando essa live salva, vocês poderiam acessar essa live com o link, né? No entanto, tinha que pedir uma autorização no YouTube. Eu ia conseguir verificar essa live somente, acessar essa live depois de um dia só. Então, não deu muito certo. Isso vai fazer com que eu tenha um tempo um pouco mais reduzido, né? Eu vou gravar essa aula aqui pelo celular, tá? Para vocês. E vou disponibilizar essa aula no canal do YouTube, tá? Então, vou subir essa live, essa aula gravada por lá, tá? Como que a gente vai fazer? Eu acredito que a gente não vai se prolongar muito também, tá? Eu vou tentar fazer com vocês aqui uma breve revisão, né? Como a gente faz sempre, uma revisão aí das nossas aulas e uma revisão também do conteúdo programado ali para a prova, né? Para vocês irem já um pouco cientes, né? Do que pode estar caindo ali na prova, na avaliação de vocês, tá bom? Esse conteúdo nosso, conforme eu já havia comentado com vocês em sala de aula, é um conteúdo um pouco mais tranquilo, né? A coisa começa a ficar um pouco mais apertada a partir do próximo bimestre, que a gente já vai entrar em dosimetria da pena, a gente vai falar um pouquinho de outros tipos de concurso, a gente vai falar um pouquinho de concurso de crimes, a gente vai falar de prescrição, a gente vai falar de perdão judicial, a gente vai falar de outras matérias, né? Nesse bimestre, especificamente falando, a gente ficou um pouquinho mais centralizado, né, em alguns temas ainda de teoria do delito e entramos, né, nas estruturas de teoria da pena. Então, o que eu prefiro cobrar de vocês? Eu prefiro cobrar de vocês aqueles institutos que nós estudamos, que é o Instituto da Desistência Voluntária, do Arrependimento Eficaz, do Arrependimento Posterior e do Crime Impossível, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora fazendo ali uma espécie de retrospectiva sobre acerca desses institutos, tá? Então, vamos pensar lá, ó. O primeiro instituto que a gente falou é o Instituto da Desistência Voluntária, aqui que eu trouxe para vocês lá nos slides, né? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, tá? Então a gente tem aqui basicamente dois institutos, né? Um instituto é o da desistência voluntária e o outro é do arrependimento eficaz. O Instituto da Desistência Voluntária é aquele instituto que faz com que, aquele instituto jurídico que faz com que o agente, por sua própria vontade, desiste de prosseguir com os atos executórios, tá? Então, esse agente que desiste por vontade própria de prosseguir com os atos de execução, impedindo que os resultados se produzam, esse agente, ele acaba respondendo pelos atos só praticados, tá? Então, vamos pensar lá em um exemplo que a gente deu, né? Pensem comigo. Um agente está pensando em matar alguém, não é? Se a gente está planejando ali um homicídio. Então, ele acaba, para o planejamento, na esfera do planejamento do homicídio, comprando uma arma com numeração raspada, se dirigindo até o domicílio da pessoa que ele pretende assassinar, tá? E ingressando nesse domicílio, o agente fala, poxa, eu acho que eu não quero mais, tá? Ele desiste de forma voluntária. Voluntariamente ele desiste de prosseguir com a execução. Ele vai responder por tentativa de homicídio? Veja bem, ele desistiu de forma voluntária, não é? Então ele vai responder somente pelos atos que ele já praticou. Nesse caso, invasão de domicílio e... vocês não vão conseguir me responder, né? Estou esperando a resposta como se eu estivesse dando aula mesmo. Tentativa de invasão de domicílio e o porte de arma ilegal, tá? Que ele comprou a arma lá com a numeração suprimida, tranquilo?
No entanto, nós temos um outro tipo de crime, um outro tipo de instituto aqui, nesse mesmo artigo 15 lá do Código Penal, que é o instituto do arrependimento eficaz. O que esse instituto diz? Aquele sujeito que impede que o resultado se produza. Então pense que esse rapaz que comprou a arma com numeração suprimida, invadiu o domicílio, deu um tiro no sujeito. No entanto, a partir do momento que ele deu um tiro, ele mesmo se arrepende, né? Ele fala, poxa, não quero que esse resultado se produza. Liga para a ambulância, fica aguardando no local, a ambulância chega no local, consegue salvá-lo, consegue salvar a vítima e o resultado morte não é produzido. Veja bem, o resultado morte não foi produzido por uma vontade alheia do agente. O próprio agente, de forma eficaz, digamos assim, né, se arrepende daquela situação e acaba impedindo que esse resultado morte se produza, né? Então ele vai responder somente pelos atos já praticados. Tranquilo? No entanto, pessoal, a gente tem também aqui um outro instituto que está no artigo 16 do Código Penal, que é o instituto do arrependimento posterior. Vamos dar uma olhadinha lá no que o instituto do arrependimento posterior diz para nós. Nos crimes cometidos sem violência, ou seja, instituto do arrependimento posterior, o crime pode ter violência? Não, tem que ser um crime sem violência. E também sem grave ameaça à pessoa. Então pode ser, por exemplo, o delito de roubo? Não pode. Tá? Arrependimento posterior não pode se dar com delito de roubo, porque roubo tem violência ou grave ameaça à pessoa. Tranquilo? Se reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia, por ato voluntário do agente, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, o instituto do arrependimento posterior, ele é muito específico. Ele é para crimes que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa. O agente tem que reparar o dano que ele causou antes do recebimento da denúncia, tá? Então, pode ter inquérito policial? Pode estar na mão do MP? Pode, só não pode ter ainda o juízo, o MP ofertado a denúncia e o juízo recebido a denúncia, tá? Então, pensem lá comigo, num delito de furto, tá? Que não tem violência, não tem grave ameaça à pessoa. Um cidadão ingressa na casa do outro e acaba subtraindo dali um televisor, tá? Uma TV. Pegou a TV, saiu da residência com a TV, se apoderou, tá? Teve a res furtiva ali inserida, né, no seu patrimônio pessoal. No entanto, alguns dias depois ele se arrepende, tá? Se apresenta à delegacia e fala, fui eu que fiz e eu quero devolver o bem, quero restituir, né, a coisa roubada. Ou seja, o crime foi praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, ele devolveu o bem, que foi furto do delito, né? Ou seja, reparou o dano, né? Por um arrependimento próprio dele. Mas esse arrependimento foi antes do crime? Não, esse arrependimento foi depois, por isso que o instituto chama-se arrependimento posterior, ok? Nesse caso, ele fica isento de pena? Ele vai responder só pelos atos que ele praticou? Não, porque no caso o delito de furto foi consumado, mas ele vai ter uma redução de pena. Pelo arrependimento dele, o legislador garante a ele uma redução de pena de 1 a 2/3. Tranquilo? Ainda nós falamos de um quarto instituto aqui, que é o instituto do crime impossível. Não sei se vocês se recordam, mas o crime impossível está lá no artigo 17 do Código Penal. E o crime impossível é aquele instituto que diz o seguinte para nós: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, tô lendo o crime equivocado aqui, tá? No crime impossível, artigo 17, ele vai dizer assim para nós, não se pune a tentativa quando, por ineficiência absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Crime impossível é aquele instituto que faz com que, quando eu fui completamente ineficaz para a prática de um crime, eu acabo não podendo ser punido, tá? Nem pela tentativa. Ou seja, por exemplo, se eu quero matar Joana,
mas ao invés de administrar uma dose de veneno para Joana, eu administro uma dose de açúcar, confundindo o pó do veneno com o pó do açúcar, tá? O meio que eu escolhi é completamente ineficiente, tá? O objeto não tem propriedade para matar alguém, a substância ali é açúcar e não é veneno, né? Existe uma certa confusão. Esse instituto é abordado pelo direito penal como o instituto do crime impossível, ou seja, o objeto que eu coloquei, né, para levar ao resultado morte, ele é impossível, né, causar a morte. Então, por isso que nós chamamos de crime impossível, tá? Quando ou o meio, né, é completamente ineficiente ou não se tem uma possibilidade de gerar essa conduta, tá? Então, esse é o instituto que nós chamamos de crime impossível, tranquilo? E ainda nós falamos, aí já para encerrar, esses são os institutos que vão cair com maior densidade, né, na nossa prova. Para encerrar, tá, nós falamos um pouquinho sobre pena. Então, eu vou cobrar de vocês uma reflexão um pouco mais densa, tá? Sobre sistema prisional, sobre pena e especificamente as teorias que justificam a punição, que justificam a imposição de pena. Nós falamos que basicamente são 3 grandes teorias, né, que justificam a imposição de pena, o porquê que o direito penal ainda impõe pena. A primeira teoria é a teoria da retribuição, desenvolvida lá na escola clássica. Essa teoria entende que se impõe pena para castigar aquela pessoa que cometeu um determinado desvio, né? Ainda nós temos a teoria da prevenção. O que a teoria da prevenção pensa? A teoria da prevenção pensa o seguinte, nós vamos impor pena porque essa pena vai conseguir prevenir o delito de 2 formas. Primeiro, o cidadão que praticou não vai querer praticar de novo, porque ele já sofreu as dores da pena. E a sociedade que viu aquele cidadão sendo punido também vai ficar assim com medo, né, da punição e vai acabar não querendo praticar crimes. Ou seja, a punição também desestimula por parte da sociedade a prática delitiva, tranquilo? E por fim nós temos a teoria mista, né, que é a teoria adotada pelo Brasil, que ela vai mesclar a teoria da retribuição com a teoria da prevenção, inserindo ainda as noções de reinserção, ressocialização, reintegração, tá? Então, o que a nossa teoria pensa? O delito, a imposição de pena vem para castigar o delinquente, mas além disso, ela vai conseguir prevenir o crime, porque o próprio delinquente não vai querer fazer de novo e a sociedade vai falar, poxa, não vamos fazer porque a gente vai preso. Mas a gente não pode fazer só isso, a gente tem que reinserir essa pessoa que praticou o crime, tem que reintegrar socialmente essa pessoa que praticou o crime, tá? Então tem essa noção, digamos assim, de reinserção, por isso que nós adotamos a teoria mista. Aí a pergunta, né, que nós fizemos na sala, conversamos bastante sobre isso, a teoria mista, em que pese ela esteja, né, inserida no nosso ordenamento como teoria oficial, ela é concretizada? E aí fica a questão para vocês, né? Para a gente conversar, para a gente debater. Eu já passei a posição, né, que a gente vem adotando. Parece que não, né? Parece que essa teoria não é concretizada, tá? Então, assim, pessoal, é basicamente essa estrutura do que nós estudamos, é basicamente essa estrutura do que a gente vem conversando durante as nossas aulas, tá? Eu acho que a gente já está quase aí há 15 minutos falando. O celular também já vai ficando carregado, né? Eu vou tentar subir essa live para vocês, essa mini aula, né? Essa mini revisão, eu vou tentar subir no YouTube para vocês. Eu acho que ela deu para abranger a maioria dos tópicos que nós conversamos, tá? Eu vou mandar o link para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou aqui, estou à disposição. A gente vai conversando pelo WhatsApp, a gente vai conversando pelas outras vias ali, tá? Casuais nossas ali de comunicação, tá bom? Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Qualquer problema, qualquer questão, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, uma excelente sexta para nós. Não sei qual horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas espero que vocês consigam aí ter sucesso
né, na prova e consigam ter captado a essência ali do nosso conteúdo, tá bom? Excelente dia para nós, um grande abraço.